Saudação é de paz para todos, amém? Podemos assentar. Quem está feliz? Quem está feliz de verdade mesmo? Embora talvez, quem sabe, não vá tudo bem como você espera, né? Não vá tudo como você espera, mas você tem que ser grato a Deus pelo que já está em suas mãos, amém? Tudo que já passou e tudo que está em suas mãos, eu acredito que por isso já devemos render louvores a Deus. Glória a Jesus. Eu sempre falo que está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. A gente vê o cenário aí da nação, a nossa nação. A gente vê os acontecimentos também mundiais, as guerras e rumores de guerras, as doenças, os problemas da humanidade, que são diversos, mas nós devemos levantar a nossa cabeça e saber que a nossa redenção está muito próxima. Pastor Marco, você acredita que o arrebatamento está muito próximo? Sim, eu acredito que o arrebatamento da igreja está muito próximo, muito próximo. E diante desses fatos, o que fazer diante dessa certeza, dessa expectativa que temos do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque foram as últimas palavras de Jesus. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ver que antes dele ascender-se aos céus, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele deu a ordem aos discípulos, e depois então ele foi levado aos céus, uma nuvem o cobriu, e aí então vieram 2 anjos de lá para cá, dizendo para os que estavam ali na ocasião, que estavam olhando para o alto e vendo ele sumir nas nuvens, esses anjos disseram aos homens que estavam ali nessa ocasião: esse mesmo Jesus, por que estáis assim atônitos, pasmos, olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que ora vocês estão vendo subir, ele há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Glória a Deus, é a promessa de Deus, ele vai voltar. Jesus, o arrebatamento da igreja vai acontecer, e a volta dele, que a gente não pode confundir com o arrebatamento, também vai acontecer, e a igreja já estará com ele quando ele voltar em pessoa, ele mesmo aqui nessa terra, pisando no Monte das Oliveiras, todo um acontecimento escatológico. Aí a igreja vai estar com ele. Agora somente vai ser recolhido da terra o trigo, amém? Somente os eleitos de Deus, somente os filhos do seu reino, somente aqueles que falaram sim para Jesus e carregam em si, cada um de nós carregamos em nós mesmos um selo de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor, amém? Glória a Jesus. Quem está certo disso, que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, que ele vai arrebatar a sua igreja, é um assunto pouco falado hoje, é um assunto pouco pregado, porque tem muita gente que tem medo. Medo do que, pastor Marco? Medo de deixar os seus impérios aqui, seus castelos, né, as suas riquezas aqui. Mas é inevitável, quem está pronto vai, e não pode se apegar a nada, como o caso da mulher de Ló, pois o próprio Jesus disse: assim como foram nos dias de Noé, assim como foram nos dias de Ló, ele também disse. Foi o caso da mulher de Ló, que o anjo disse: escapa-te com tua vida e não olhes para trás, Gênesis 19, 17, se não me falha a memória. O anjo apareceu para eles lá em Sodoma e disse: escapa-te com tua vida e não olhes para trás. E eles saindo de Sodoma, a mulher de Ló olhou para trás. Olhou para trás e ela ficou, e somente Ló e as suas filhas foram arrebatados, saíram daquele lugar, né? Então nós não podemos olhar para trás, nós temos que ficar firmes, sabendo que Jesus vai arrebatar a sua igreja, e eu creio no arrebatamento. Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra que Deus me falara ao coração. Nessa semana, essa mensagem aqui, ela já nasceu no meu coração muito tempo atrás. Eu apenas tinha escrevido algumas coisas, até preguei sobre isso aqui há tempos atrás. Mas agora
voltando dos meus arquivos de mensagem, que tem muita coisa aqui no iPad, muita coisa em casa escrita, voltando ali na direção de Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo. Quando eu bati o olho em cima desse texto aqui, me saltou ao coração algumas verdades, e eu peguei algumas coisas que já tinha esboçado, e algumas coisas que o Espírito Santo me dera agora, alguns ingredientes para pôr a mais aqui, e eu quero então entregar para você essa mensagem do coração de Deus. Amém? Antes de falar de você, antes de falar de Deus para você, eu já falei de você para Deus. Amém? Vocês estão nas minhas orações. Quem ora pelo pastor também? Se você não ora, comece a orar, por favor, eu te peço oração. Amém? Ore pelos pastores dessa igreja, pela liderança dessa igreja. Todos nós precisamos de oração. A verdade é que Tiago disse, né? Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Nós devemos orar. Devemos orar, sim, um pelo outro, em nome de Jesus. Vamos lá então. Se os irmãos puderem pôr aqui para mim, Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 3 e o verso 13 e 14. Marcos, capítulo 3, verso 13 e 14. Nós vamos extrair desses dois versos aqui algumas lições preciosas para a nossa vida. Amém? Estão prontos para decolar? Amém? Aperte o cinto, fique firme com Jesus e vamos alçar esse voo na presença de Deus e descobrir coisas lindas que Deus tem para nós nessa noite. Glória a Jesus. Marcos capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Amém? Diz assim, eu tô na versão aqui ARC, se os irmãos puderem aqui, é isso mesmo? ARC, põe para nós aqui, para ficar bem idêntico aqui, ARC, isso, muito bem, vamos lá. Marcos capítulo 3, verso 13, diz assim, ó, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Verso 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Vou ler de novo. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Verso 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Amém? Vamos orar a Deus, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Nosso Deus, estamos diante de Ti, diante da gloriosa palavra do Senhor, a grande geradora de fé, a palavra de Deus que limpa, pois Tu mesmo falaste, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, a Tua palavra que é, Senhor, a grande agente de transformação. Eu sei que a Tua palavra também, Tu mesmo falaste através do profeta Isaías, que a Tua palavra não voltaria vazia, sem antes fazer aquilo que Te apraz e prosperar naquilo para que foi enviada. Então eu creio, Senhor, que a Tua palavra nesta noite achará guarida nos nossos corações. Vamos guardar, vamos estar no conselho, acatar o conselho do salmista quando ele diz, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ó Deus, desta noite, envia-nos a Tua palavra, uma mensagem do céu para os nossos corações, porque queremos sair daqui fortalecidos, queremos sair daqui renovados, queremos sair daqui, Senhor, cheios, transbordantes, animado, entusiasmado, empolgado. Queremos sair daqui, Senhor, feliz, prontos para continuar a nossa jornada por essa terra. Ó Deus, envia a Sua palavra, e eu sei que nessa noite Tu tens coisas lindas. Quando o Senhor reúne o Seu povo, o Senhor reúne para trazer coisas lindas aos nossos corações. Foi sempre assim, e nesta noite não vai ser diferente. Eu creio, nós cremos, e quem crê comigo, diga amém, Jesus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, meu irmão, Deus tem coisas lindas para o teu coração nessa noite. Quem está ligadinho? Olha só, nesse texto que ora acabamos de ler, nós temos aqui Jesus elegendo. Tem muitas Bíblias que tem a epígrafe em cima e diz assim, ó, a eleição dos 12. Vai narrar Jesus chamando 12 homens
para o ministério de apostolado, do apostolado. 12 homens. E é lindo demais, porque quando a gente fala em eleição, inevitavelmente a mente da gente já corre a 1000 por hora, principalmente a minha. A gente lê muito, e eu entendo muito sobre eleição na Bíblia. Eu tenho procurado, tenho estudado bastante, e Deus tem me feito entender muito sobre eleição. Por exemplo, deixa eu falar para você o que Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1 e verso 2. Diz assim, ó: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Perceba que quando Deus escolhe alguém, Deus não fecha o olho e diz assim: minha mãe mandou, né, escolher esse daqui, mas como e tal. Não, Deus já tem um plano todo elaborado, todo lindo e glorioso, exclusivo da sua soberania, da sua graça bendita. Ele já tem um plano na eternidade com essa pessoa. Irmãos, nós não viemos ao mundo por acaso. Cada um vem com um propósito. E sabia que Deus já sabia, na sua onisciência, que é um dos atributos intrínsecos, exclusivos de Deus, que é o atributo da onisciência. Deus já sabia que nós estaríamos aqui, que você nasceria em tal família, que você moraria aqui em Ilhota, que você se converteria a Cristo, estaria congregando nessa igreja, estaria hoje aqui nesse horário ouvindo a palavra de Deus. Deus já sabia de tudo. Não é nada pega Deus de surpresa, nada pega Deus de surpresa. Deus conhece todas as coisas. Então a eleição é isso, olha só: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, esses homens eram escolhidos agora aqui por Jesus Cristo, mas na eternidade já havia um plano. Preste atenção que Jeremias, no capítulo 1 e verso 5, vai dizer assim, ó: antes que eu me formasse no ventre, antes que te formasse no ventre da tua mãe eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Outra coisa falando sobre a eleição, Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele, preste atenção, antes da fundação do mundo. Não existia um mundo, não existia nada. Nos planos de Deus, eu e você já estávamos lá. Quem acredita nisso? Quem crê de fato? Quem crê de fato nisso? Claro que isso aqui é para crente. É para crente crer. É para você que crê. É para você que crê. Pastor Marco, quer dizer que a eleição então se deu lá na eternidade? Sim, antes do mundo, antes de qualquer coisa, de qualquer criação, de Deus criar o homem, criar a terra, lá estava Deus no seu plano eterno, elaborando, planejando todas as coisas, e Ele sabe o desfecho da história, Ele sabe como começou, como se tornou, Ele sabe como vai se dar o desfecho da história. Ele é Deus, Ele está no comando de todas as coisas. Então o chamado desses homens já estava escrito na eternidade. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que, olha só, Marcos 3:13, e subiu ao monte. Irmão, poderia ser em qualquer outro lugar, mas sabia que tudo na Bíblia não é por acaso, irmão? Tudo na Bíblia, até uma vírgula, até qualquer coisa na Bíblia não está ali por simplesmente estar. Eu acredito assim. Tudo tem uma ligação, tudo tem um propósito, tudo tem uma ação divina, tudo tem um plano de Deus ali. E olha só, verso 13, Marcos 3:13, subiu ao monte, e lá no monte ele chama esses homens, porque eles já eram pré-eleitos, já eram eleitos, já eram conhecidos de Deus, e lá no monte Ele os chama para esse propósito do apostolado, de pregar o evangelho, de fazer a obra do Senhor. Isso é muito lindo. Por que, pastor Marco, teria que ser no monte? Não poderia ter sido em outro lugar? Irmão, porque primeiro, quando eu leio isso aqui, eu entendo claramente em todo o versículo, olhando todo o versículo eu entendo. Por que ele chama a gente no monte? Porque ele primeiro faz que a gente suba, porque só subindo, depois, assim a gente vai aprender a descer. Amém? Glória a Jesus. Subindo em Deus, eu aprendo a descer. Eu sou chamado por Ele,
e quando eu sou chamado para subir, para estar com Ele, porque o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Efésios que Ele nos pôs das regiões celestiais. Você estava abandonado, estava à própria sorte, vivendo no pecado, e Ele te chama para subir de nível, para estar com Ele. Quando eu subo de nível, eu depois tenho que aprender a descer. Preste atenção aqui, olha só, você vai entender. Isso aconteceu com Moisés. Isso aconteceu com Moisés porque Moisés, Deus chamou ele para subir no monte, e depois ele teve que descer, aprender a descer para poder liderar aquela multidão, aquela gente. Então quando Deus me chama, irmão, para subir, na verdade Ele está me ensinando depois que eu tenho que descer. Amém? Entende isso não? Deixa eu aclarar mais da sua mente isso aqui. Olha só, Lucas capítulo 9, verso 46, você vai entender já. E suscitou-se entre eles uma discussão, entre os discípulos, sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino e pô-lo junto de si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim, e qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Está vendo? Deus primeiro nos chama para o monte, para o seu nível, para depois então a gente aprender com Ele, porque não existe estrela no Evangelho, não existe super-homem no Evangelho, não existe ninguém melhor do que ninguém. Para Deus não existe o filho predileto. Deus tem o pastor Marco como filho predileto, fulano como filho predileto. Não, para Deus não existe. Deus, quando olha, irmão, aqui a gente tem essa parte mais alta da igreja aqui para ficar mais, é questão de estética também, de ambiente, de criar-se um ambiente, de ficar melhor para pregar, para todos ver o pregador. Mas isso não significa, por eu estar nessa parte mais alta aqui, não significa que eu sou mais do que você. Isso jamais. Quando Deus me chama para Ele, eu tenho que aprender a descer. E os discípulos, quando foram chamados pelo mestre, pelo fato deles ser chamados para a altura, para andar junto com o mestre, eles começaram a se achar. Havia uma discussão entre eles. Está aí, qual é o melhor? Qual é o maior entre nós, hein? Qual é o mais querido? Qual é o mais chegado? Qual é o melhor? Qual é o maior entre nós? E aí Jesus então pega uma criança e põe como exemplo. Jesus disse: qualquer de vós que não se tornar. Olha só, o verso 20, o verso 48 de Lucas capítulo 9. E disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim, e qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que dentre vós for o menor, esse mesmo é grande. Olha Lucas 22 e 24. E houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os têm autoridade sobre eles, e chamados benfeitores. Olha o verso 26. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. Está vendo? Por que Deus chamou no monte esses homens? Porque depois eles teriam que aprender a descer, ou seja, ser o menor, sempre estar à disposição, sempre servir. Não é pelo fato de agora eles serem apóstolos, Jesus está convocando eles e nomeando, elegendo eles como apóstolos, que eles seriam maiorais entre os demais, que eles poderiam pisar em qualquer um. Entre eles havia essa discussão: será quem é maior, e Jesus falou isso, que aquele que quiser ser o maior tem que servir. Isso é muito sério, queridos, porque essa confusão acontece até nos dias de hoje. Quem é maior, quem prega melhor, quem fala melhor, quem canta melhor, quem toca melhor, quem se expressa melhor, quem tem um português mais polido. Até hoje é esse comparativo entre nós. Irmãos, maior para Deus é que Deus trabalha na contramão desse mundo. A gente acha que Deus procura
O apóstolo Paulo vai dizer que Deus procura os que não são para confundir os que são. Deus trabalha com pessoas que saibam depender dele, é isso, irmãos. Deus não trabalha com pessoas que se acham. Deus trabalha com pessoas pequenas. Deus trabalha com pessoas pequenas. E quantas pessoas pequenas Deus tem aqui? Preste atenção. Você está no pecado, no mundo. Ele te chama para ele. E ao chamar para ele, ele te eleva de nível. Mas aí não é para você se autogloriar, é para você se humilhar e servir. Quer ser o maior no reino? Sirva. Quer ser reconhecido nos céus? Sirva. Põe o teu ombro para ajudar. Ajude o seu irmão a levar a sua cruz. Ajude ele em oração. Faça a obra de Deus. É isso que Jesus estava falando quando escolheu justamente um monte para nomear esses homens, porque depois eles teriam que aprender a descer. Moisés começou assim, lá no Monte Horebe. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente lá no monte, ele vê a sarça ardendo, e lá então uma voz, do meio da sarça, do fogo, disse: Moisés, eu escutei o clamor do meu povo que está aprisionado. Eu quero libertá-los, vem, eu vou te enviar. Está vendo? E aí Moisés então poderia, depois dali, ele poderia, logo ele teria que descer. Logo ele subiu, recebeu o chamado, recebeu a convocação, logo ele teria que descer. E depois que ele descesse, ele não poderia se achar agora, não, Deus me convocou, Deus me chamou, agora eu vou botar para quebrar. Agora isso não, irmãos, ele desceu para servir. Ele disse: Deus agora quer me usar. Deus agora quer me usar. Amém? Então a gente começa o chamado nosso no monte, mas nós temos que descer. E depois, pastor Marco? Depois termina no monte. Não se preocupe, termina no monte. Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 34, verso 1, ele terminou no monte. Subiu de nível, desceu para servir, aprendeu a descer para servir. Porque quando Deus nos levanta, é para a gente servir, não é para a gente se exaltar. É isso que ele quis ensinar para Moisés e para os discípulos nessa ocasião. E aí Moisés, quando completou a sua missão aqui na terra, então ele terminou agora no monte, porque Deus disse para ele: Moisés, sobe no monte, sobe no monte. E ele subiu no monte Nebo. E lá em cima ele pôde avistar a terra. Deus conversou maravilhosamente com ele. Ele ouvia bem, ele enxergava bem. Ele morreu em terra. Ele morreu com toda força, todo vigor, diz a Bíblia. Ele ouvia bem, enxergava bem. E lá em cima daquele monte, então ele se despede do mundo dos homens e vai morar com Deus. Amém? Então você sobe, aprende a descer, serve, depois você sobe de novo e vai estar com Deus para sempre. Entendeu isso ou não? Deu para entender? Agora preste atenção, esse é o primeiro ponto desse versículo. E chamou-os no monte. Agora olha o segundo ponto. Chamou-os para si. Chamou no monte e chamou-os para si. Agora nós temos que entender uma coisa. Quando somos chamados para servir, se elevamos de nível, ele nos eleva de nível, nós aprendemos a descer para servir. Quando nós começamos a servir, nós temos que entender que o serviço vem depois de nós estar com ele, nunca antes. Ele chamou para si primeiro ele nos chama para si, para depois então servir a igreja. Entende isso, irmão? Primeiro ele nos chama para si, para depois servir a igreja, porque todos que entram, depois, ao passar do tempo, ao ingressar, que aí começam a participar dos cultos, dos eventos da igreja, aí se dispõe, porque claro, aí é o Espírito Santo que trabalha, não é nem o pastor que vai forçar a barra, é o Espírito Santo que trabalha no teu coração, a ponto de você entender que Deus não te chamou para simplesmente ficar aí sentadão, dando glória a Deus, aleluia. Deus te chamou para alguma coisa. O ide de Jesus, lá de Marcos 16, o ide de Jesus você entende.
claramente, pô, Jesus me chamou para ir pregar o evangelho, para mim ganhar, fazer discípulos. E aí você se dispõe, quando você entende, você se dispõe a trabalhar, de fazer alguma coisa para o reino de Deus. Mas nunca o trabalho tem que vir primeiro antes de você ser chamado para Ele, de você estar com Ele. Tem pessoas que aí ingressam e aí começam a trabalhar e se esmeram muito, dão o melhor de si, glória a Deus por isso, e Deus quer isso mesmo. Só que aí, irmão, a pessoa se dedica tanto em fazer as coisas e ela esquece da sua vida, da sua comunhão com Deus. E aí se torna perigoso, porque aí ela vira como que fosse o empregado da igreja. E a missão dela, eu vou no culto hoje porque eu tenho que passar o data show, vou no culto hoje porque eu tenho que tocar, vou no culto hoje porque o pastor vai me chamar para dar uma palavra, vou no culto hoje porque o pastor talvez vai me chamar para fazer uma oração, vou no culto hoje. A pessoa vem não por Deus, por Jesus, pela sua paixão por Deus, ela vem pelo trabalho que ela está desempenhando na igreja, e Deus não quer isso. Antes, olha só, Ele chamou para si. Vem para mim primeiro, vem ter experiência comigo, vem se apaixonar, vamos ter comunhão. Comunhão quer dizer tudo em comum. Vamos viver, deixa eu me revelar para você, deixa você se apaixonar por mim primeiro, me conheça primeiro, aí depois sim. Mas depois que você ingressar no trabalho da obra de Deus, não esqueça do Deus da obra primeiro. Antes do trabalho da igreja, primeiro nós somos chamados para Ele, para depois trabalhar para Ele. E a confusão está aqui. E a confusão está nesse ponto aqui. Que muitos aí ficam obcecados de fazer o seu dever, amém, por isso, glória a Deus, mas aí se esquece de orar, esquece de ser espiritual. Aí vem para a igreja no automático, e Deus não quer isso para a gente. Deus não quer isso. Eu tenho lutado contra isso, porque eu não quero viver no automático, não quero jamais. Não sou melhor do que ninguém aqui. Me considero mais pecador, menor da casa do meu pai, como disse Gideão. Mas eu não quero, tenho falado para Deus, eu não quero fazer as coisas no automático. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que estar ligadinho com Deus 24 horas. Essa é a questão. Então, aí depois que você é chamado para Ele, depois que você tem uma intimidade com Ele, tem uma vida, um relacionamento assim, estreito com Ele, aí você pode cuidar da obra de Deus. O dono da obra é mais importante do que a obra. Temos que entender isso de uma vez por toda. O dono da bênção é mais importante que a bênção. Ele é mais importante que tudo, irmão. Tem pessoas que talvez estão fazendo muito, mas vão ficar depois. Porque Deus falou, você se ocupou com isso tanto que você estava já no automático, fazendo as coisas no automático. E aí você esqueceu de mim. Cadê aqueles momentos que nós estávamos juntos, comungando, desfrutando das benesses, das revelações, que você se trancava no seu quarto e orava, buscava, tinha o seu devocional diário. Cadê esse momento que você tinha? Aí a pessoa começa a andar no automático. Isso é muito perigoso. Isso aqui pega para nós de liderança, pega para a igreja como um todo, porque todos nós somos chamados a trabalhar, sim ou não? Você já entendeu isso ou não? O ide de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, isso aqui é para todos nós. Não é só para uma elite exclusiva, para um grupo. Não, para todo crente que se preza crente, ele tem que ser frutífero. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água, disse o salmista, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não secam. Temos que produzir, Deus nos chama para produzir, mas nunca pôr as coisas na frente, sem que primeiro a gente tenha uma vida com Ele. Quando Ele chamou no monte, Ele elevou eles, e depois então Ele chamou para si primeiro. Eu aprendo a servir, mas primeiro eu sirvo o meu Senhor, primeiro eu tenho o meu relacionamento com Ele. Isso é muito lindo. Aí o terceiro ponto que eu quero observar nesse texto aqui é: chamou quem Ele quis. Isso aqui é lindo demais. Chamou quem Ele quis. Se nós olhássemos assim para alguns tantos,
Nós, se fôssemos fazer um julgamento por nós mesmos, nós diríamos, não, isso aí ele não tem capacidade, aquele outro não tem, esse aqui não sabe nem falar bem, esse aqui, português, ele é todo atravessado, esse ele é meio gago, o outro lá é isso, o outro lá é atravessado, o outro lá não, né? Se nós fôssemos julgar se fôssemos fazer o nosso julgamento, irmão, seria terrível, sabe por quê? Porque a gente não olha o coração, a gente não olha a vida da pessoa com Deus. Então Deus nunca vai fazer alguma coisa para agradar a nós, Ele olha para o nosso coração e faz pelo que Ele nos conhece. É aquilo que Paulo diz aos irmãos de Corinto: Deus chama os que não são para confundir os que são. As qualificações exigidas por Deus são outras dos homens, do que os homens exigem. São outras. As qualidades que tem que ter. Muitas vezes a pessoa tem uma oratória muito bem polida, muito boa, mas tem deficiências em outras áreas, e o coração dela é negro. Vós sois igual ao sepulcro caiado, disse Jesus. Por fora parece cheio de adornos, mas por dentro é cheio de ossos e imundícies. Aí Deus olha para o coração. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi, os irmãos estão por aí, queridos? Quando o Senhor mandou Samuel ungir Davi como rei, Davi foi, ou melhor, Samuel foi pela visão dele, pela ótica dele, pelo entendimento que ele tinha. Ele foi para a casa de Jessé, mandou reunir todos os mancebos, os jovens, e já na hora quando ele botou o olho em Eliabe, ele disse: poxa, por certo é esse. Eliabe era o moço mais grande, assim, um porte físico bem diferenciado, um rapaz bonito, uns olhos bonitos, e ele foi pela beleza, pelo estereótipo, pela beleza, e disse, ele olhou assim e disse: por certo está aí o ungido de Deus, quem Deus escolheu para ser rei. Quando ele foi para o lado, pegou o chifre de azeite, foi para o lado de Eliabe para ungir Eliabe, o Espírito do Senhor disse: não. Deus disse para ele: não, Samuel, não atentas para a aparência, porque os homens olham o que está diante dos seus olhos, mas eu, Deus, olho para o coração. Está vendo? Está vendo como Deus trabalha, irmão? Deus trabalha com pessoas pequenas, os que não são para confundir os que são. Deus trabalha com pessoas. Aí estava Davizinho, passou-se todos os mancebos, ele disse para Jessé, o dono da casa, disse: não, tem um que está no campo, manda chamar ele, ninguém vai sentar na mesa sem primeiro que ele chegue aqui. E aí quando chegou Davizinho não era um cara muito belo não, mas também não era muito feio, como muitos dizem. Muitos ridicularizam ele, né, a ponto de dizer: não, é feinho, franzininho. Não, ele não era tão feio, mas também não era tão bonito. Mas Deus tinha escolhido ele, amém? Então Deus trabalha com pessoas pequenas. Deus trabalha com pessoas que saibam depender dEle. Deus trabalha com pessoas que dizem: Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não vou, mas Tu vais. Senhor, se Tu não fores comigo, eu não irei. Deus trabalha com pessoas que sabem depender dEle para tudo, que reconheçam a sua total dependência de Deus. É com essas pessoas que Deus trabalha. E glória a Deus que Ele trabalha com pessoas assim, porque nós estamos aqui para isso. Porque senão nós não seríamos chamados. Tem outros mais capacitados, quem sabe, do que nós. Mas Deus escolheu você. Deus escolheu o Marquinho, o Ricardinho, escolheu você para trabalhar na porta, para trabalhar na mídia. Deus escolheu nós, os pequenos. Deus trabalha com pessoas pequenas. Então, Ele chamou aquele que Ele quis. Isso é lindo. Talvez se fosse pela multidão, não, isso ali não, Senhor. Não tem outro, põe outro no lugar dele, porque esse aqui não preenche os requisitos. Não tem capacidade para isso, não tem essa qualificação toda. Põe outro no lugar. Ele disse: não, eu quero esse. Pescador, não sabe nem falar direito, mas vai escrever 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro. O cara meio afoito, problemático, eu vou trabalhar na vida dele. É assim que Deus faz, amém? Deus trabalha com pessoas pequenas que saibam depender dEle, e glória a Deus por isso. Então, quando eu vejo esse ponto aqui, chamou quem Ele quis, eu dou glória, porque Deus não vai pelo que a maioria diz. Não, eu vou escutar a maioria. Eu vou escutar: pastor Marco, e o que dizer de Saul? Os irmãos mais conhecedores da Bíblia aí, né? Estão pensando, a mente já corre lá na frente. Tá, e o que dizer de Saul, pastor Marco? Foi Deus que escolheu Saul.
A multidão queria um rei, as pessoas queriam um rei, mas foi Deus que escolheu ele. E daí, pastor Marcos? Mas Deus já sabia que ele ia terminar assim. Mas no momento ali, queridos, não havia outro. E Saul, na verdade, ele começou bem. Ele começou muito bem, só que terminou mal. Tem gente que começa bem. Você vê a pessoa, meu Deus, esse irmão é abençoado, meu Jesus, olha só, ele ora muito. Antes de subir no altar, ele ora. Antes de qualquer coisa, ele ora. A pessoa assídua na igreja. Mas daqui um pouquinho, desiste. Muda o seu jeito. Se vende. Negocia os princípios de Deus e se vende. É perigoso isso. Então ele chama quem ele quer para o ministério. Amém? Não é questão de nós escolhermos as pessoas, nós pastores, quando você escolhe um obreiro, uma pessoa para auxiliar na obra, eu sempre falo isso para os irmãos, não é, claro que nós somos instrumentos de Deus para isso, mas não é coisa da cabeça do pastor. O pastor me chamou para trabalhar na igreja, meu Deus, o pastor, irmão, antes do pastor, pense assim, ó, Deus me chamou através do pastor, pense isso. Pense, é assim que Deus faz, Deus trabalha dessa maneira, Deus usa pessoa para pessoas. Deus usa os seus agentes na terra, os pastores, os ministros. Então Deus chama quem Ele quer. Embora eu aceite ou não aceite, eu não aceito a unção da vida dele. Como no caso tem um outro caso, outro texto, não anotei nada ali, um texto que me saltou agora aqui. Foi o caso de Moisés. Moisés era um instrumento na mão de Deus. Um dia, alguém se enciumou. Miriam, Arão e os demais lá, por que Deus só usa Moisés? Por que só usa Moisés? Só usa Moisés? E aí, irmãos, eles pagaram um preço caro por se revoltar contra quem Deus escolheu. Por mais que eu acho que não tem qualificação, que não tem requisito nenhum, que não tem jeito para isso, eu tenho que respeitar se foi Deus que escolheu, porque Ele chama quem Ele quer. Amém? Ele usa quem Ele quer. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto, no capítulo 15 e verso 9 de 1 Corinto. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Olha só o sentimento do coração de Paulo. Paulo manifestou, eu sou apóstolo, mas não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque lá atrás, antes de me converter, eu persegui a igreja, eu persegui os irmãozinhos da igreja. Então olha só, irmãos, está vendo como a gente tem que saber que é Deus quem escolhe? Marcos capítulo 5, verso 18, outro texto para corroborar esse pensamento aqui, para afirmar esse pensamento. Olha só, Marcos 5, 18, e entrando ele no barco, rogara-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele, o gadareno, né? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Olha o verso 20, e ele foi, e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis quer dizer, uma liga de 10 cidades. Ele começou a ser missionário nessas cidades, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam com esse missionário. E sabe qual era o passado desse homem aqui? Ele dormia nos sepulcros, ninguém o conseguia prender. Dele, Jesus expulsou uma legião de demônios. A situação dele era uma situação tanto crítica, terrível. Ele vivia opresso, oprimido por demônios, e Jesus liberta esse homem, o mais improvável da região. Todo mundo conhecia esse rapaz por essa deficiência que ele tinha, por esse problemão que ele tinha. E agora então, depois do encontro que ele teve com Jesus, Jesus transformou a vida dele, e ele se tornou um missionário, e foi andando por aquelas cidades todas, anunciando as maravilhas de Jesus, e todos ficaram admirados e se maravilhavam com ele. Meu Deus, isso não era aquele rapaz que dormia no cemitério? Não era aquele menino que a família tentava prender ele com cordas, e ninguém conseguia prendê-lo, que ele se escapava, e todos que passavam perto ele tentava atacar? Não era esse rapaz que tinha esse problemão na vida dele? Pois então,
Agora Jesus fez uma grande obra. Então Jesus chama, mas chamar um endemoniado, uma pessoa que prejudicou tanta gente. Sim, Deus trabalha assim. Ah, eu não acredito. Pois então, aí é você e Deus. Eu não acredito no chamado do fulano, porque ele foi um cara que fez muito mal na sociedade. Se nós acreditar ou não acreditar, quem chama é Deus e a soberania é dele, ele é soberano. Amém? A verdade é que se você não aceitar aqui, se você quiser morar no céu, saiba que você vai para junto dele, para estar lá com ele. Nós vamos se encontrar com esse rapaz aqui. Lá no céu, ele está no céu, ele está no paraíso de Deus, ele está na Nova Jerusalém, na cidade de Deus. Ele foi salvo. Agora olha só, o quarto ponto para a gente fechar esse pensamento aqui. O quarto ponto foi: chamou-os e vieram a ele. Ele chamou quem ele quis, ele chamou e eles vieram a ele. Só que aí existe uma coisa na chamada. Existe uma coisa na chamada que poucos vão te falar, e eu te falo, sem nenhum rodeio aqui, sem nenhum problema, não me desculpo com ninguém, porque é a Bíblia que está falando. Quando você é chamado, inevitavelmente você vai ter que abrir mão. Quer seguir Jesus? Você vai ter que abrir mão de muita coisa, de muita coisa, de muita coisa. Eu não faço rodeio para falar essas coisas, porque eu não quero mascarar as coisas, para depois as pessoas se frustrarem na frente e dizer: mas não me falaram que era assim, não me falaram que eu teria que abrir mão disso. Eu falo, nas minhas pregações, nos meus discipulados com as pessoas que chegam na igreja, quando eu posso discipulá-las, eu sempre falo: nós temos que renunciar. Sem renúncia é impossível seguir Jesus. É impossível entrar no céu sem ser lavado no sangue do Cordeiro, ou seja, ser purificado. É impossível, com os nossos pecados, as nossas manias, os nossos vícios, o nosso jeito pecaminoso de ser, com tudo isso a gente não vai entrar se não se arrepender. A porta de entrada no reino de Deus é o arrependimento e a renúncia de tudo aquilo que desagrada a Deus. Sabe o que acontece? Hoje se prega um evangelho: vem como está e fique como está. Não precisa mudar em nada, continua bebendo a sua cervejinha, continua mentindo, continua vendo vídeos sujos, imundos na internet, continua vendendo aí a tua alma, continua pensando besteira, não precisa mudar em nada, só enche esse lugar aqui. Nós queremos encher esse lugar nos domingos. Nunca foi isso, da minha parte, nunca foi da parte dos pastores dessa igreja. Nós temos zelo, porque nós sabemos que nós estamos aqui preparando como Eliezer, junto com o Espírito Santo. Nós temos a função, porque Paulo vai dizer isso aos Efésios capítulo 4, e a partir do verso 12 ele vai dizer: uns ele deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, querendo, olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o ministério. Então perceba que nós somos colocados por Deus, somos levantados por Deus para ajudar você na sua caminhada da fé. Depois que você se decide por Jesus, você precisa de suporte, você precisa de orientação, você precisa de um guia espiritual. Além do Espírito Santo, Deus coloca pastores. Todo o céu trabalha pela nossa salvação, porque a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então perceba o empenho de Deus em salvar. Agora, e chamou e eles vieram, mas aí vieram na certeza de que agora teriam que abandonar muita coisa, e esse chamado requer uma entrega total, não é parcial. Disso, beleza, pastor. Agora isso aqui, não. Isso aqui não. Então não é nós que estabelecemos o que deve e o que não deve, é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Nós acreditamos na poderosa palavra de Deus. Então, nós somos chamados a renunciar. Quando eu venho para Ele, eu tenho que saber que eu tenho que renunciar. Eu tenho que saber que essa entrega tem que ser total, não pode ser parcial. Tá? E se eu de fato sou chamado, segundo Paulo vai escrever
a Timóteo no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 4, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, eu fui chamado, ingressei e agora eu não posso me embaraçar mais. Deus já me livrou do embaraço. Eu vivia todo embaraçado. O Salmo 40 era uma realidade na minha vida. Eu vivia num charco de lodo, num lamaçal de pecado. Eu vivia preso, todo enrolado, a minha vida toda enrolada. Quando eu vim para Jesus e comecei a ouvir o evangelho da libertação, porque o evangelho liberta. Quando eu ouvi as pregações, comecei a ser ministrado, Deus começou a ministrar no meu coração, eu comecei a cortar esses embaraços, o Espírito Santo começou a cortar os embaraços da minha vida, e hoje de fato eu vivo uma nova vida. Paulo vai dizer isso aos irmãos de Corinto, em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Perceba? Eis que tudo se fez, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você aceitou Jesus, se batizou, está na igreja, está ingressado, está firme, mas nada mudou na sua vida? Quem são os primeiros a testemunhar de você mesmo? É a tua família. Eu sempre falo, a minha família é a primeira a testemunhar, a minha esposa é a primeira a testemunhar de mim. Porque as pessoas que estão fora, é fácil perguntar para alguém, pastor Marco, não, pastor Marco, em nome de Deus, mas você não convive comigo 24 horas para ver se eu sou um bom pai, um bom marido. O que João falou? Que o espírito que estava sobre ele, que era o mesmo espírito que atuava sobre a vida de Elias, ia converter o coração dos pais aos filhos. Ou seja, Deus iria promover uma mudança tão grande que os próprios da família seriam os primeiros a testemunhar a conversão daquele que se converteu. Ou se a tua própria família não puder testemunhar de você, ou se a tua própria família não vê mudança nenhuma em você, você tem que rever as coisas, porque as pessoas têm que ver a mudança. Olha para mim aqui, existe na nossa vida o antes e o depois de Cristo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu fui livre da condenação, eu não posso me meter debaixo do jugo de novo. Paulo vai dizer aos irmãos de Gálatas, capítulo 5, verso 1, não vos prendais a um jugo de novo. Não se prendam nesse jugo de novo, vocês foram libertos na liberdade com que Cristo vos libertou, disse Paulo. Ficam firmes nessa liberdade. Nós não podemos retroceder, não podemos se embaraçar. Olha para mim aqui, fomos chamados para renunciar, fomos chamados para fazer uma entrega total, e fomos chamados para não mais se embaraçar com as coisas. O que Deus quer de nós? Mateus 24:13, Jesus falou, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Permaneça firme, não se embarace mais. Você está liberto por Jesus. Você vive uma nova proposta, uma nova vida. O teu vizinho pode testemunhar isso. Teu patrão, esse rapaz vestiu a camisa da empresa. Esse rapaz, ele é pela empresa. Trabalhei numa empresa que algumas pessoas que trabalhavam junto ali tinham essa mentalidade aqui, não é meu mesmo, andava com os carros da empresa, era uma frota que tinha, isso aqui não é meu mesmo, aí pulava, rampava a lombada, buraco, isso aqui não é meu. Uma vez a pessoa me respondeu, estava do lado dele, um outro motorista, disse, isso aqui não é meu mesmo, eu nem sabia, eu disse, cara, eu não penso assim, rapaz, eu não penso assim, eu penso o seguinte, se a empresa vai bem, eu vou bem, daqui a pouquinho se a empresa quebra, nós vamos ser demitidos, vamos ficar desempregados, rapaz, as coisas, e outra, Deus está olhando a gente também, não é assim as coisas. Ah, lá vem você de novo com essas coisas, com essas palavras suas aí, e essas palavras suas são fortes, eu fico pensando depois, para de falar essas coisas. Eu disse, mas é para você pensar mesmo, é para você pensar mesmo. Irmãos, existe um Deus que está olhando para nós, existe um Deus que se alegra hoje com você. Antes você dava tristeza para o teu pai, irmão, antes você dava tristeza para o teu pai. Agora Deus olha para você e fala que nem falou com Jó, quando o diabo questionou, foi lá. O próprio Deus deu testemunho de Jó, disse, observasses tu o meu servo Jó, homem temente, fiel,
e se desvia do mal. O próprio Deus dando testemunho, oh, Deus olha para você hoje e diz: poxa, essa pessoa mudou, esse meu filho mudou, olha só como ele ingressou com força agora, olha só como ele abriu mão de tudo que desagradava a mim, ele foi averiguando os textos da palavra, aquilo foi falando com ele foi se libertando, se desvencilhando, e hoje ele vive uma nova vida. Tudo isso é porque ele nos chama. Quando ele nos chama, esse chamado é muito sério. Esse chamado é muito sério. Quando ele chamou para o monte, eles entenderam que esse chamado era muito sério. Eles então decidiram abrir mão de tudo para seguir firme no propósito. Siga firme no propósito. Que propósito, pastor? O propósito de Deus para a sua vida. Você não entendeu ainda? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para mim, pastor? Então me fala então, deixa eu te falar então. Deixa eu te falar. Quem quer saber? Diga amém. O propósito de Deus para a sua vida é isso aqui, ó. Deus me alcançou para me alcançar outro. Esse é o propósito. Deus me alcançou para me alcançar o Fernando, para o Fernando alcançar a irmã Raquel, para outro alcançar outro, e de fazer discípulos, multiplicar. Se fosse ao contrário, Deus nos salvaria, e na mesma hora você já, diante do altar, quando você falasse assim, ó, eu aceito Jesus como meu Salvador, tu, pum, já vinha funerário, levava o teu corpo, vai embora com Jesus. É assim. Se fosse ao contrário, seria assim. Qual é a razão que ele nos deixa aqui então? Nós corremos o risco de nos perder, sim ou não? Então por que ele nos deixa aqui? Para nos perder? Não, ele nos protege. Mas então por que ele nos deixa aqui? Para nós ganharmos outros. E outros. O que ele disse para Abraão quando ele alcançou Abraão? Chamado Abraão. Abraão, de ti eu farei o quê? Uma grande nação. E hoje é o propósito, irmãos, Deus não mudou em nada, o propósito é o mesmo. Deus alcança você que é um Abraão, você que é um Abraão, você que é um Abraão, você que é um Abraão. Deus alcança você, e de você, através de você, Deus vai ganhando outros, é uma corrente. Eu, por exemplo, eu fui ganho por alguém, você foi ganho por outro, e assim é uma corrente. Deus, esse é o propósito de Deus, e é a razão pela qual Ele nos salva e nos deixa aqui. Só por isso, porque senão não teria necessidade de nos deixar aqui. Pensa comigo. É só nós pensar, é que a gente não parou para pensar nisso ainda. Pare para pensar. Por que Ele nos deixaria aqui? Ele nos alcançaria e nos levaria para junto dele para não se perder. Que nem uma vez uma pessoa me disse, pastor Marco, Deus recolheu o irmão fulano, Deus salvou ele, e já no outro, a cabo de semanas ali, ele foi embora para Deus não perder ele. Para Deus não perder ele. O que acontece? É que dentro daquele espaço que Deus deu para ele, ou o que aconteceu com ele, mesmo ele não pregando, só o que aconteceu com ele já foi uma pregação. As pessoas que nascem com deficiência, com síndrome de Down, por exemplo, eles são uma pregação. Eles mostram para nós que como seria ruim se nós fôssemos todos iguais. Essa é a pregação que eles pregam. A irmã Vitória, que da igreja aqui, ela prega para a gente sem sair daquela cadeira e sem pegar nesse microfone. Ela prega para mim, não sei para você, mas para mim ela prega. Toda vez que eu olho para ela, eu saio daqui com uma pregação no meu coração, na minha mente. Então, olha como Deus é maravilhoso. Ele nos elegeu, nos chamou com todos esses propósitos para a nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Essa é a mensagem da cruz. Eu não me envergonho, disse Paulo, do Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, disse Paulo. Essa é a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite. Está vendo? Quando Ele nos chama para subir, depois nós temos que aprender a descer. Sirva, irmão, mas nunca deixa primeiro o Senhor
nunca deixe primeiro de priorizar, nunca deixe de priorizar, ou melhor, o Senhor na sua vida, de amá-lo, e depois então sirva. Seja intenso na sua paixão, no seu amor por Deus, mas também seja intenso depois no seu trabalho, porque foi para isso que Ele nos chamou, para o trabalho, para ganhar outros, ganhar outros, ganhar outros. Essa é a mensagem do Evangelho para a sua vida nessa noite. Coloque a mão no coração. Deus, eu sei que nesta noite, Senhor, Tu falaras de maneira especial com a gente através desse texto, fazendo-nos entender, Espírito Santo, essas verdades que constrói, essas verdades que nos faz subir de nível, Senhor, nos faz crescer em Ti. Nós entendemos logo, é fácil entendermos, porque está isso na palavra de Deus, em toda a Bíblia está isso, que o Senhor tem um propósito lindo. Nós somos chamados segundo o Teu propósito, que é o propósito para a nossa vida. O Teu propósito. Tem muitos vivendo os seus próprios planos, não vou chamar de propósito, mas os seus próprios planos, o seu jeito de conduzir a vida, muitas vezes está totalmente oposto ou contrário da vontade de Deus para ele. Mas na oração do Pai Nosso, o Senhor já nos ensinara dizendo que quando nós orássemos, nós deveríamos orar assim: que a Tua vontade fosse feita na terra, como é feita no céu. Se nós não nos submetermos à Tua vontade na terra, como o céu se submete à Tua vontade, nós perdemos o propósito, nós perdemos a linha, nós corremos o risco de nos perder também depois eternamente. Mas nesta noite, Senhor, eu digo de todo o meu coração, eu junto com os meus irmãos que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, queremos viver a Tua vontade para a nossa vida. Queremos nos submeter ao Teu senhorio, à Tua vontade, aos Teus planos, aos Teus propósitos. Ó meu Senhor, ajuda-nos nesta noite, e que possamos, meu Pai querido, entender cada dia mais e crescer em Deus, crescer no Senhor, crescer em Ti. Ó meu Cristo bendito, louvado seja o Teu nome. Levante as suas mãos e diga: louvado seja Deus. Diga: louvado seja o Senhor que me resgatou. Louvado seja o Senhor que me redimiu. Louvado seja o Senhor que me comprou, que me salvou, que me deu dons espirituais, que me deu habilidades, que me chamou, que me fez entender o plano da salvação. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor.